Olá, amigos, mais um vídeo. Agradecemos a Deus a grande oportunidade de podermos realizar esse pequeno trabalho. Hoje nós vamos falar sobre hábito. O hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer de forma inconsciente. Mais ainda, hábito, do ponto de vista da psicologia, é um modo mais ou menos fixo de pensar, querer, sentir, adquirido através da repetição anterior de uma experiência mental. Encontramos também no dicionário alguns sinônimos de hábito. É um costume, uma prática, um aprendizado, um conhecimento, um estudo, um exercício. É uma maneira usual de ser, de fazer, de sentir. É uma regra, um modo. E nós temos hábitos bons e hábitos ruins, lamentavelmente. O espírito André Luiz, muito conhecido no meio espírita, tem livros extraordinários. Talvez o mais conhecido dele seja O Nosso Lar. E o André Luiz tem livros que nos esmiuça o mundo espiritual, mas ele tem também alguns livros de educação moral, em que ele fala de uma forma muito categórica, nos fala de uma forma muito entendível sobre diversas situações. E nesse livro, chamado Sinal Verde, ele vai então nos trazer exemplos de como não nos comportarmos e ao mesmo tempo de como nos comportar. Então nós escolhemos uma página intitulada Hábitos Infelizes. Lembrando que o livro é de autoria desse espírito, André Luiz, e a psicografia do Chico Xavier. Então ele diz o seguinte, muitas frases ele tem aqui. Um hábito infeliz: usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Vemos isso nas redes sociais, muito palavrão, muita ofensa através de palavras. Parece que ficou moda, parece que virou moda. Eu que frequento regularmente as redes sociais e gosto de compartilhar coisas que sejam boas, que sejam bonitas. E muitas vezes alguém compartilha, uma postagem muito bonita, muito boa, dizendo verdade, mas aí inclui ali palavrões. Naturalmente, não dá para você compartilhar palavrões, de modo nenhum. Outro hábito infeliz: dar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Conversar com a pessoa, ficar cutucando a pessoa. É um hábito muito chato. Outro: comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Esse é um hábito terrível, né? É a maledicência. Cada pessoa é uma individualidade e você não tem o direito de comentar sobre a pessoa, principalmente se for de forma desfavorável. Se for para falar bem, você pode até comentar da pessoa. Fala aqui, ó, a pessoa fez uma coisa muito boa, que bom, né? Outra maledicência também, que é um hábito infeliz: estender boatos e entretecer conversações negativas. E hoje nós estamos, infelizmente, passando por um momento em que o momento não é infelizmente, porque é um momento muito importante para nós, a pandemia. É um exercício que nós estamos recebendo para nos tornarmos criaturas melhores, mais compreensivas, mais amáveis, mais calmas, mais pacientes, mais equilibradas. Mas o que ocorre? As conversações quase sempre são negativas, principalmente quando a gente fica ligado nas notícias que a televisão nos traz. Lamentavelmente, quase todos os canais só nos trazem notícias negativas, como se
a vida hoje se resumisse ao Covid-19, como se não existisse mais nada além disso. Como se não houvessem mortes, né, ou desencarnes por outras doenças. Isso é uma conversação negativa e nos faz muito mal, né? É um hábito infeliz. Outro, falar aos gritos. A pessoa que gesticula muito, fala muito alto. Isso não é educado. Rir descontroladamente. Interessante, achei interessante essa colocação do André Luiz, porque a gargalhada, né, não é educada, lamentavelmente. Mais ainda, aplicar franqueza impiedosa a pretexto de dizer a verdade. Devemos sim ser francos, mas devemos ser também pessoas de bom senso. Então, se você encontra uma pessoa que há muito tempo você não a vê e a pessoa não está em condições físicas boas, você evita de fazer qualquer comentário. Tipo, nossa, como você engordou, nossa, como você está magra, nossa, como você envelheceu. Esse é um hábito infeliz. É tudo verdade isso aí que você está sentindo? É, mas você tem que evitar de falar. Não seja franco nesse caso. Evite isso, né? Outro hábito infeliz. Falar do passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Ficar lembrando, né, só das coisas ruins, feias, né, de antigamente. Tem um canal, né, um blog, em que fala sobre a Vila Tibério. A Vila Tibério é um bairro aqui da cidade de Ribeirão Preto. E é um bairro muito antigo. E as pessoas estão colocando fotografias antigas e fazendo bons comentários a respeito justamente desses bons momentos, né, passados em uma época remota que não existe mais, mas que foram bons, foram proveitosos. Então a gente se lembra disso sempre com alegria. Outro hábito infeliz, fugir da limpeza. Outro, queixar-se por sistema, a propósito de tudo e de todos. Nada está bom, nada serve, tudo está errado. Isso realmente é um hábito infeliz. Ignorar conveniências e direitos alheios. Terrível isso. Hoje, como nós temos aqui na cidade de Ribeirão Preto uma quantidade muito grande de automóveis, nós temos os lugares reservados, né, aos portadores de alguma deficiência física e reservado aos idosos. Ora, a lei diz que tem que ser assim. Por que vamos desrespeitar isso, ignorar isso? Ah, eu vou ficar só um pouquinho. Não, está errado, não pode. É um hábito infeliz. Eu devo parar onde seja permitido que eu pare. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Hoje chamamos isso de bullying. Terrível. Irritar-se por bagatelas. Por qualquer coisinha a gente se irrita. É um hábito que a gente tem que trabalhar ele muito bem, porque nós vamos ter certamente na nossa vida, no nosso dia a dia, momentos que são complicados. A gente não vai concordar com eles. E se a gente for se irritar por todas essas coisas, certamente vamos diminuir o nosso tempo de encarnação. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos entender. Deixamos para lá. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. São coisas que não é necessário você perguntar para a pessoa. Deixa para lá. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Muito desagradável. Zombar dos circunstantes. Ou falar mal dos ausentes. Terrível. Mais ainda, analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Cada um é dono, como costuma se dizer, do seu próprio nariz, da sua própria vida. Então não nos cabe, então, analisar os problemas que a pessoa tem. Deitar conhecimentos fora do lugar e condições, só pelo prazer de exibir cultura e competência. Então devemos saber
conversar no círculo em que a gente se encontra, de acordo com aqueles que estão conosco. E não é ficar realmente expondo a sua cultura ou seu conhecimento para pessoas que não têm esse conhecimento. Isso é ofensivo, isso é um hábito infeliz. Terrível. Desprestigiar compromissos e horários. Horários e compromissos assumidos precisam ser certamente prestigiados. Precisamos nos esforçar para não faltarmos a compromissos e nem os horários. Isso significa viver sem método. E viver sem método é terrível. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Exercitar a paciência. Contar vantagem, sob a desculpa de ser melhor que os demais. Orgulho. Gastar mais do que se dispõe. Vai se criar um problema muito grande pela frente. Aguardar honrarias e privilégios. Ou seja, fazer algo e esperar que as pessoas reconheçam aquilo que você fez. O importante é que a gente faça. Se os outros reconhecem ou não, não tem importância. Não querer sofrer. Vivemos num mundo de provas e expiações. As dificuldades, os sofrimentos, as dores fazem parte desse processo de crescimento. Então não soframos por estar sofrendo. Exigir o bem sem trabalho. Mas não saber aguentar injúrias ou críticas. As pessoas vão tecer comentários sobre nós. E a gente tem que entender que isso é comum que aconteça. Não procurar dominar-se, explodindo-se, nos menores contratempos. Desenvolver a calma, a paciência. Desacreditar dos serviços e instituições. É criticar tudo quanto é instituição que exista. Essa não é boa, essa não presta, aquela não faz nada certo. Ora, isso é ruim, isso é feio. Fugir de estudar. Nós precisamos estudar. Aliás, a escola é uma grande... o planeta Terra é uma grande escola. Deixar para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Esse é um ditado popular muito interessante, né? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã você pode não ter condições de fazer mais, né? Dramatizar doenças e dissabores. Numa conversa, você diz que está sentindo alguma coisa, a outra pessoa diz que está sentindo uma coisa muito pior. Ou seja, isso é dramatizar doenças e dissabores. Discutir sem raciocinar. Discutir não significa necessariamente entrar em atrito. Discutir é conversar sobre um assunto, né? E a gente tem sempre que raciocinar quando vai fazer isso. Desprezar adversários e endeusar amigos. É um hábito infeliz. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio, mas não cooperar. Condenar aqueles que não pensam como nós pensamos, né? Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Ora, somos individualidades, cada um pensamos de uma forma. E encerra o André Luiz, Os Hábitos Infelizes, dizendo o seguinte, esse é terrível também: aceitar deveres e largá-los, sem consideração, nos ombros alheios. Essa mensagem está no livro Sinal Verde, chama-se Hábitos Infelizes. São várias lições que o André Luiz nos traz, que são extremamente atuais, extremamente importantes. Era isso para hoje, amigos. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a Deus pela oportunidade de podermos transmitir esses ensinamentos e que nós mesmos, possamos colocá-los em prática. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.